Muito boa tarde a todos, aqui do Grupo Oncoclínicas, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Nós estamos dando início à nossa série de lives com o título de Falando em Saúde. A ideia é que a gente, nestas atividades que vão ser mensais, a gente discuta e promova a saúde, abordando temas de cultura, temas de entretenimento, e como a gente vem discutindo, talvez a gente esteja muito cansado de falar em doença. Então, a saúde talvez seja um tema que possa ser olhado de uma forma um pouco mais simpática, né, e um pouco mais carinhosa. Meu nome é Carlos Barrios, eu sou oncologista do Grupo Oncoclínicas, e é um grande prazer receber todos vocês nesse primeiro bate-papo de saúde e que vai ter como base e como discussão a música. Então, saúde e música é o que a gente vai discutir ao longo desses próximos 60 minutos. E eu gostaria de apresentar primeiro para vocês o meu co-apresentador, co-chair, co-moderador, o Dr. Stephen Stefani, né, uma pessoa muito conhecida de uma forma geral nas mídias sociais e que vai ter o grande prazer de apresentar o nosso entrevistado desta primeira sessão. Stephen? Obrigado pela palavra, Barros, obrigado por todo mundo que está nos prestigiando. Verdade, quando nós pensamos em montar esse tipo de projeto, tinha exatamente essa mensagem, né? Vamos parar de falar de doença, começar a falar de saúde. E nada melhor do que começar bem. A gente promoveu o desafio era esse, é trazer alguém como o Humberto Gessinger, para provavelmente todo mundo que conheça, mas ele tem uma série de qualificações, além de vocalista, baixista, pianista, gaitista, acordeonista e ainda escritor. Portanto, ele reúne aí uma série de um currículo que iniciou a banda Engenheiros do Havaí, evidentemente tem uma repercussão enorme que nos prestigia muito com isso, quer dizer, prestigia todos os gaúchos, na verdade, que mostram que nós temos aí gente com capacidade de sucesso impressionante. E a gente vai começar, então, conversando, batendo um papo, não temos um objetivo claro, assim, de traçar série de perguntas, mas a quantidade de perguntas que já chegou para a gente interagir contigo, Humberto, é muito boa. De novo, muito obrigado pela tua presença aí e seja bem-vindo ao nosso encontro. Que legal, eu que agradeço o convite e espero que a gente passe um bom início de noite juntos. Faremos isso. Deixa eu começar te perguntando um negócio que já chegou, aliás, alguns jornalistas até mandaram pergunta para nós, assim, olha, então, quem canta seus males espanta, né? Acho que isso é sólido. E tu que trabalha com isso, como é que tu lida exatamente nesse período diferente, nesse período de pandemia, como é que tu tá lidando, como é que tem sido tua rotina nesse sentido? Cara, a minha adorável esposa Adriane fala que o distanciamento social é meu natural, né? Então, esse aspecto, assim, de ficar muito em casa e tal, eu não sofri muito. Claro que é muito diferente de estar em casa por opção ou numa situação tão crítica assim. Mas o lance da música é muito interessante, porque eu tenho sou baixista, tenho uma agenda super corrida, assim, estou sempre na estrada. E agora, com esse tempo aqui, eu comecei porque a estrada é o seguinte, é muito legal, mas ela cria uma casca grossa em ti. Eu falo do ponto de vista técnico até, né? Quase nunca tu pega uma sala com condições acústicas ideais, é uma correria, às vezes o equipamento não é bom, tu acaba tipo jogando com gramado ruim, assim, ficando mais tosco na maneira de tocar, né? E esses dias que eu fiquei em casa, foi nesses dias que eu descobri isso. Eu comecei a tocar baixo acústico e comecei a me ressensibilizar, tentando fazer uma limonada desse limão, de estar tanto tempo em casa, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, o meu normal é estar tocando baixo elétrico numa sala grande, com muita gente gritando. Então, para mim, esse tempo está servindo para isso, do ponto de vista musical, ressensibilizar a maneira como eu toco baixo. Estou ouvindo mais, desde que começou essa pandemia, 4 meses, eu estou ouvindo melhor, entendeu? Isso é o lado bom para mim que está acontecendo agora. Agora, do ponto de vista da função da música numa situação dessas, tem esse caminho mais óbvio, assim, né, de uma música animada te anima, tu vai fazer exercício, tu pega uma música com um BPM alto. Esse é o primeiro olhar, mas eu acho que tem uma coisa por trás. Assim, eu, por exemplo, eu me lembro que quando a minha
minha filha era pequena, às vezes eu botava uma música para ouvir e ela dizia, bah, pai, que música triste. E eram músicas que eu ouvia há 40 anos e nunca tinha achado tristes, entendeu? E porque eu acho que tem isso, não é uma linha muito reta que liga a música ao efeito que ela causa. Às vezes tu ouvir uma música melancólica, mais do que trazer melancolia ou aumentar a tua melancolia, pode te fazer companhia, né? Eu, por exemplo, na academia, não gosto de ouvir músicas com beat muito acelerado, aquelas músicas que te forçam a fazer o exercício, né? Eu gosto de ouvir músicas mais lineares. Então, essa causa e consequência da música quanto à vida, às vezes não é tão linear e óbvia quanto parece. Pelo menos para mim, talvez seja uma deformação profissional que vivo fazendo música, mas eu acho, assim, às vezes algumas músicas alegres me deixam bastante tristes. Pois é, bom, assim, isso que tu chegou perto. Isso que tu está dizendo, Humberto, faz todo sentido, porque, obviamente, a música está tão presente, né, em toda a nossa vida, toda a sociedade. Né? A música está presente desde que a gente é nenê até que, eventualmente, a gente cresce e, eventualmente, até na morte, a gente pode dizer que a música está presente. Mas, do ponto de vista prático, tu está colocando uma coisa muito importante, é que cada um, né, e cada pessoa tem um gosto, tem uma sensibilidade, e uma determinada música toca as pessoas de maneira muito diferente, né? Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental que diz da flexibilidade de que a música tem, né? E ao longo da história da humanidade, né? E como Sim. isso foi importante para tantas coisas, né? E eu acho que tem várias camadas nesse fruir, né? Porque, por exemplo, tem a beleza da música por si só, que já foi muito estudada, principalmente pelos hitmakers, mas que nem sempre funciona. E tem uma coisa também que é a tua memória afetiva. Eu me vejo hoje em dia ouvindo e adorando músicas que eu odiava na minha adolescência, sabe? E eu acho que quer dizer, são músicas que remetem a um momento que tu viveu. Então, na própria vida da pessoa, a maneira como ela se relaciona com determinada música varia muito. Isso é o que eu sinto comigo, né? E Eu estava lendo, Humberto, há pouco tempo, tu disse uma coisa numa entrevista que eu acho que venha bem ao tom, né, do que a gente está tentando fazer. Né? Talvez seja até um pouco dramático, mas certamente tu vai ajudar a nos esclarecer isso. A minha vida, estou falando, né, ipsis literis, foi salva algumas vezes pela música. E não foi uma ou duas vezes, né? Tive fases difíceis, né? Nas quais a música, né, foi para mim um colo, né? Então, assim, eu acho que isso é verdade para praticamente todo mundo, né? Então, eu acho que exatamente esse é o sentimento que eventualmente a gente pode, né, transmitir. Sim, eu acho que a música, por incrível que pareça, eu acho que é a manifestação artística mais dependente do tempo, né? Quer dizer, a música é tempo. Música é uma mistura de som e silêncio dividido num tempo, né? Artes plásticas não é tão dependente do tempo, a literatura também não. Tu pode ler um livro na velocidade que tu quiser. Mas a música, por incrível que pareça, por ser a mais dependente do tempo, me parece a mais transcendente delas, entendeu? Porque, por mais que tu faça uma música muito objetiva, falando umas coisas, ela cria conexões que independem da tua vontade, me parece, entendeu? Então, nesse sentido, é uma grande companheira, porque ela expressa coisas que tu não consegue expressar e nem quer que ninguém expresse. Às vezes é bom não conseguir expressar alguma coisa. Às vezes é bom não entender por que tu gosta, por que tu ouve tanto essa música. Às vezes até explicar esse fascínio diminui ele um pouco, né? E a música perde a graça. Perde a graça. Fora o que, na minha adolescência, eu acho que a ponta, assim, a vanguarda do pensamento pop popular mundial estava na música, né? Que são as consequências da geração dos anos 60. Então, tu tinha, sei lá, Dylan. Aquilo era a ponta da criação do pensamento. Hoje em dia, eu não sei se é a música. A música ficou uma coisa muito pragmática, né? Se dividiu. Tem cara que faz música para dançar, tem cara que faz música para namorar, tem cara que faz música para bater a cabeça. Se perdeu um pouco daquela amplitude que ela tinha nos anos 70. Mas então, na minha história com a música, tem ainda isso. Quer dizer, eram caras que nos informavam e nos davam algum norte, né? Como explicar a relevância de um Gilberto Gil, no Caetano Veloso para a cultura brasileira? É uma coisa que transcende aos 3 acordes, né? Então, na minha história particular, de ouvir muita música popular,
tem esse lado também de ser, eu acho que peguei a sorte do momento mágico de ouro na música popular, onde aquilo era a ponta do pensamento da cultura popular no mundo, eu acho. Muito bom, tu nos contaste uma história, a gente conversou previamente, tu tinha nos contado uma história que tu estava trabalhando aqui, de uma campanha para o pessoal da cardiologia que tu fizeste, né? Ah, pode crer. Mas tem que compartilhar isso com o pessoal, porque é definitivamente interessante. Não, é porque tu sabe que dizem que o especialista é o cara que conhece um assunto há menos de 20 minutos ou há mais de 20 anos, né? Então, o pessoal que queria fazer uma campanha de esclarecimento sobre os problemas da pressão alta me convidaram para gravar um videozinho, foram lá em casa. Depois do meio-dia, eu fiquei conversando com eles, e eles me deram uma aula sobre pressão alta, os perigos da pressão alta, como evitar. Eu fiquei, né? E eu tinha, depois dessa gravação, eu fui para a academia fazer meus exercícios. Entrei na academia e tinha um senhor fazendo os exercícios dele, e eu comecei a falar com ele, comecei a falar sobre pressão. E dei uma aula para o senhor, dei 40 minutos assim. Eu até me ouvia falando, disse, cara, eu devia ter sido médico, olha só, estou ensinando esse senhor os riscos e como tratar a pressão. Aí, quando eu estava no auge da minha emoção, falando, não, porque 12/8, não sei o quê, passo o personal da academia e fala para ele assim, doutor, vamos para outra sala. O senhor é médico? Espetáculo! Qual é a sua especialidade? Eu sou cardiologista. O senhor ficou me ouvindo 40 minutos falar sobre isso. Hoje eu vou me segurar para não entrar na seara de você. Mas entra que a gente está num ambiente seguro. Vai ficar só entre nós aqui, não tem problema. Mas é o tal a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Tu olha, não, pô, esse negócio de pressão é fácil, sair dando aula, né? Só que o senhor não está entendendo isso. Não, ele mas vai pro céu, certamente, música... senhor, porque ele vai chegar... Te ouviu? Hã? Ele te ouviu durante 40 minutos falar sobre um tema dele. Não, ele vai chegar no céu... Aprendeu. Deus vai perguntar assim, o que o senhor fez de bom na vida? Olha, fiquei 40 minutos ouvindo o alemãozinho falar assim. Pode passar. Não, é certamente fazer deve ser perguntas aqui, ó. Né? Eu vou fazer umas perguntas que algumas pessoas estão nos mandando, até para o pessoal perceber que nós estamos ouvindo aí o povo. Olha, a Kelly Matos, olha, a audiência qualificada aqui do Grupo MS. Né? Ela está perguntando, em meio a essa pandemia, viu, arte e música são respiros mais que necessários para a gente. E para ti que é músico, como é que consegue respirar no meio desse monte de notícia que é um turbilhão de coisas? E é verdade, a gente liga a televisão hoje, se fala de doenças, se fala de números que assustam um pouco, dá uma canseira, né? Como é que tu tem usado a música para poder passar por isso? Provavelmente é isso que a Kelly está perguntando. E eu vou botar mais de uma, porque depois tu tenta... É uma canseira, é fato. O próprio Fernando Albrecht, também do Jornal do Comércio, perguntou exatamente, e aí, olha, cantando eu mando a tristeza embora, tem dado certo, acho que tu respondeu isso para nós. Agora, uma pergunta que eu achei interessante aqui, olha, do Fernando Sommer, viu? Que ele acompanha tudo que é vídeo teu, viu, Humberto? Ele quer saber onde é que tu tirou tanta meia colorida. Então, eu comecei a... Fica ligado? Nessa quarentena, como eu estava contando antes, eu tinha aqui parado em casa um instrumento que se chama baixolão. Na verdade, é um baixo acústico sem ser aquele upright, né? Um violão baixo e tal. E eu nunca tinha visto utilidade para aquele instrumento. Assim. Até que começou a quarentena, eu comecei a tocar ele desplugado, uma coisa muito silenciosa. Aí me obriguei a cantar mais baixo, me obriguei a esperar a vizinhança estar silenciosa para poder tocar. A questão que eu estava falando sobre se ressensibilizar, né? E comecei a gravar uns vídeos, que é uma coisa que eu nunca faria se não tivesse rolando um momento tão excepcional, gravar um vídeo tocando baixo acústico e sussurrando uma canção, né? Eu ia perder todos os meus seguidores em 15 minutos. Mas aquilo, eu acho que a questão da espontaneidade falou tão alto, e eu, tô em casa, tô em casa, tô de pé no chão, né? E ninguém nunca me viu sem estar calçado, né? Isso é muito louco, assim, ao mesmo tempo, todo mundo ficou muito próximo dos outros, né? E eu comecei a gravar esses vídeos, já postei mais de 100, e com umas meias que eu tenho coloridas, e as meias até eu acho que fizeram mais sucesso do que a minha música. A minha carreira em 2 momentos. A minha carreira, o início da minha carreira, metade da minha carreira eu fui conhecido pelo meu cabelo, a segunda metade pelas meias que eu uso, mas enfim. Pelas meias, tá certo. E aí o negócio começa a se realimentar, né? Porque o pessoal muito querido, fãs muito legais, começaram a me mandar as meias, eu faço questão de usar. Mas acabou virando a meia, acabou virando uma analogia da coisa da proximidade, e estamos todos muito frágeis. Uma pessoa de meia é uma pessoa muito frágil.
É o contrário de uma pessoa de coturno, né? Estamos todos muito frágeis. E aí eu volto à questão de... A Kelly perguntou o que eu estou fazendo com a música. Essa ressensibilização. Eu já sei, até se me colocar de olhos vendados, tocando meu baixo acústico, eu sei que dizer em que parte da casa eu tô. Algo que seria impossível para mim fazer um tempo atrás. Vai te ressensibilizando. Eu acho, de novo, uma pequena limonada que a gente pode fazer com esse limão que é sobre a nossa cabeça. Ressensibilizar, né? Porque outro dia me perguntaram se sairemos todos melhores dessa pandemia. Eu sou meio cético em relação ao ser humano, mas eu acho que uma coisa talvez a gente aprenda. Talvez a gente aprenda que estamos todos sob o mesmo barco, né? Quer dizer, a nuvem de gafanhoto não vai parar na fronteira para mostrar o passaporte, entendeu? E pedir para entrar na alfândega. A nuvem de gafanhoto é universal, essa epidemia é universal. E se a gente conseguir aprender isso, que estamos no mesmo barco, acho que já andamos um pouco. Boa, legal. Eu concordo tem uma pergunta, plenamente. Barros, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu acho que essa é para ti, olha. Quando é que vai ter show de novo? Na verdade é para... show! Exatamente. Quando eu passo aquele negócio... Minha mulher outro dia, Adri, o que é aquela coisa retangular que tem ali? Que coisa ali, ó. Apontei. Aquilo é a porta do nosso apartamento, que eu tinha esquecido como funciona. E o show é mais ou menos a mesma coisa. Mas a pergunta é assim, olha, obviamente ela serve para os dois, né? Porque quando é que tu acha que as coisas vão permitir o pessoal ir de novo para baixo de um palco? E, Humberto, quando é que tu quer fazer isso? Acho que deve estar louco para fazer de novo. Devo estar louco para fazer isso de novo. E já recebi, eu tinha vários shows marcados. O primeiro mês da pandemia coincidiu com um mês de férias que eu ia tirar e tal. Mas depois tive vários shows, a gente já está, eu acho, na segunda remarcação. E virou um clichê dizer que o meu setor é o último que vai voltar, mas eu acho que eu não devo ficar aqui também reclamando, né? Porque tem coisas muito mais urgentes do que a música e tal. Mas tô matando a saudade do público, ao menos com esses videozinhos muito toscos que eu lanço de meia e tocando no baixolão. Porque é muito louco, tu viaja, sei lá quantas cidades eu conheço por ano, uma centena, e tu acaba não encontrando muitas pessoas, né? Não olhando no olho, não sabendo. E essa saudade, pelo menos do pessoal, esse contato virtual, com as gravações que eu tenho feito, tem cumprido. Mas engraçado também, tu falou no lance do cantando, mando a tristeza embora, né? Eu encontro muita gente que olha para mim assim, eu vejo o olhinho brilhando, assim, tu canta, né? Como eu gostaria de cantar. E é um sentimento que eu não consigo entender muito. Não é que eu não gosto de cantar, mas não é uma coisa que eu gosto, nem não gosto. Eu comecei a cantar por conta das músicas que eu escrevo, né? Escrevo essas canções, o que eu vou fazer isso? Eu vou cantar, que é uma tradição que a gente tem aqui forte no Brasil, do cantautor, né? Não é um cara... Se eu fosse ser um vocalista, eu acho que eu não teria uma semana de carreira. E o meu lance que me faz, assim, sair da cama, por pior que eu esteja, é o lance de tocar um instrumento. Assim, essa mágica. E olha que eu não sou um virtuoso, imagina se eu fosse. De pegar aquele pedaço de madeira que tem uns fios de aço pregado nele e tu toca, aquilo faz um som que pode te levar para outro universo. Isso é uma coisa fascinante. Fascinante, porque é uma mistura de mágica com... É uma coisa mágica também. E é uma coisa que me acalma muito. Eu acho que a música, estava falando esse negócio da temporalidade, né? Ela tem dois, eu consigo ver ela andando sobre duas pernas. Ela tem a coisa da comunicação, né? Que é coisa do cara que canta e fala, mas tem a coisa do ritmo também, que é uma coisa muito forte, que talvez apele para o que tem de mais... Vai entrar um médico agora, hein? Cuidado. De mais antigo no nosso cérebro, né? A coisa da audição, assim... Dizem que os répteis sentem a vibração, né? E vibração é som. Eu acho que tem essas duas coisas. Tem a coisa do canto, da comunicação, do passei meu recado, mas tem um lance que é muito anterior a isso, que é a coisa do ritmo, que de alguma certa maneira, eu acho que nos alinha nosso eixo, sabe? Eu gosto muito de ouvir, e aí nesse sentido é muito parecido tu ouvir a música super ritmada da África, ou ouvir a música barroco, que é uma música também toda quadradinha, assim, né? Me passa a mesma sensação, parece que tá botando no eixo, assim, é uma quiropraxia mental, assim, né? Parece que tá alinhando tua alma e teu espírito. É uma coisa que eu acho que tem esses dois lados da música, por isso o fascina. E por outro lado, talvez seja uma das artes mais conservadoras que tem, porque se tu vê na história da arte, assim, o que avançou, estou vendo atrás do Dr. Bach, se não me engano, tá pequenininho aqui, mas é Guernica que tá ali.
É a Guernica. Então, É olha Guernica. como nas artes plásticas, como avançou, né? Quer dizer, a arte abstrata nas artes plásticas e como a música é conservadora. A música, a gente há séculos está tocando mais ou menos os mesmos 3 acordes. Claro, tem movimentos que tentam expandir isso, mas tu vê, por exemplo, tu entra na casa de um apartamento de uma pessoa, hoje em dia tu vai ver na estampa do sofá dela um grafismo que é do modernismo, de 1920, entendeu? E ela não vai ouvir uma música dessa mesma época, entendeu? A música que todos nós ouvimos é anterior. Eu acho que isso não fala contra a música, fala a favor, fala essa coisa de transcendência. Tem alguma coisa ali que é mais do que especulação cultural, né? Nesse mundo da cultura tem muita especulação. Mas eu acho que sem dúvida, o cara lança um disco, aí o cara fala bem, aí vira moda, aí é moda ouvir isso, aí vai todo mundo ouvir. É moda ouvir aquilo, vai todo mundo ouvir. Tem essa coisa especulativa que também faz parte do jogo, faz o trem andar, né? Mas tem uma coisa na música que é meio medicina, assim, sabe? Não muda muito. O ser humano que está aqui tocando um sampler de não sei o quê, o cara estava nas cavernas lá, batendo 2 pedras. Tem alguma coisa que conecta esses dois tempos, assim, na música. Eu acho que existe algo que tu mencionou, que é a questão da individualidade, né? E como cada um de nós, ou cada pessoa, de uma forma geral, recebe aquilo, né? E o fato de que isso tem perdurado por tanto tempo, historicamente, desde o início dos tempos, né? Nos diz da importância disto. E eu acho que, de certa forma, a gente ainda não descobriu toda a capacidade que a música eventualmente tem. Tem dados que dizem que determinadas músicas ativam determinados lugares do cérebro, por exemplo, né? E vem nessa direção do que tu diz, que parece que coloca as coisas dentro de determinado eixo. Tem músicas que tu começa a ouvir e tu te sente diferente, né? Então, eu acho que é bem essa individualização, né? E é um fenômeno que, ao mesmo tempo ser individual, né? A música, para alguém como tu, também tem esse impacto. Vocês fizeram shows para estádios completamente lotados, né? Como é que é essa experiência de tu te colocar frente a uma multidão, né? E eventualmente fazer uma performance para essa multidão e essa reação que eu imagino que maior parte dos músicos e performers eventualmente estejam sentindo falta neste momento que a gente está vivendo de isolamento, né? Como é que tu reage a isso? Tem uma escala, quando a escala fica muito grande, os grandes festivais, tocar em estádio, é muito parecido com estar tocando sozinho dentro do teu quarto. É um distanciamento muito grande. Assim, agora tem uma escala intermediária onde não. Onde tu tocando para 3 mil pessoas, assim, o show é dos dois, né? Porque o espetáculo muito grande está muito distanciado no palco, o som, tu está ouvindo teus fones, é uma coisa meio que tu olha para frente e tu não vê os olhos de ninguém, entendeu? Tu vê um nada, assim. Então é super legal tal. E, claro, tem a reação, às vezes o pessoal dança, às vezes o pessoal não dança, mas é mais parecido com estar tocando sozinho num quarto escuro do que tocar para uma plateia de 2.500, 3.000 pessoas. E aí rola uma certa... E tem, claro, o que eu mais me orgulho na minha carreira é que em Porto Alegre eu toquei em todos os tamanhos de lugares. Comecei tocando na faculdade com os colegas, toquei nos pequenos bares, pequenos teatros, cheguei até por 3 anos a lançar discos no Gigantinho, assim. E aqui eu fiz todas as escalas, pisei em todos os degraus da escada, né? E o mais difícil é tocar naqueles pequenos bares, assim, com o pessoal olhando desinteressadamente para ti. E isso é muito mais difícil do que estar tocando no Maracanãzinho, assim, no Maracanãzão. É aquele bar onde tem algumas pessoas meio de lado e tu não sabe. Pelo menos para mim, que eu sempre fiz música autoral, eu morro de inveja do pessoal que sabe fazer cover, adoraria fazer, mas se eu fosse fazer isso, eu morreria de fome em uma semana. Eu sei tocar as minhas músicas só. Então, a atenção das pessoas sempre foi muito importante para eu achar que faz sentido eu estar acordado aqui 2 da madrugada nesse bar aqui tocando uma canção. Mas tem isso, de novo, não é muito linear. Assim, às vezes é tão grande o lugar onde está tocando que chega a ser pequeno, né? Mas agora, interessante que você falou... Agora é legal quando
quando o público se apodera da tua música, é muito legal. Quando eu comecei, eu ficava meio com ciúmes das minhas músicas, né? As pessoas começavam a citar minhas letras e mudavam algumas coisas e faziam leituras que eram completamente contrárias ao que eu tinha pensado quando eu compus. E chega a uma escala que não tem mais como tu explicar para as pessoas, né? Mas eu achei com isso, agora acho até legal quando as pessoas falam sobre a minha música, eu aprendo muito sobre ela, sobre a minha música e sobre as pessoas, né? E é que tu, aquela ansiedade... uma vez que tu faz a música e lança, de certa forma ela já não é mais tua, né? Eventualmente tu entrega Exatamente. ela e ela é uma coisa viva, ela de certa forma se modifica pelo quem recebe, pelo ambiente, quem é que canta, né? Então e ela isso é uma interação. E ela é meio uma cebola, né? Tem várias camadas, assim, quer dizer, eu acho uma das músicas mais sérias que eu acho muito triste, assim, que eu fiz é o Papa é Pop, que é uma música que fala, obviamente, eu não estou falando sobre Papa, né? Eu uso essa coisa para falar sobre um mundo onde tudo entra nesse liquidificador da cultura popular, tal, e a gente perde a noção do que é sagrado, do que é próprio. É uma música, pode acreditar em mim, é bem profunda. Mas aí umas pessoas ouvem para elas, é uma coisa onomatopeica, papapó, papapá, e no início fica meio tocado, depois, no fim começa até achar legal. Agora eu até gosto mais desse lado dessa canção do que de todo o raciocínio que ela envolveu para escrever ela, né? E confesso que eu tive muita sorte, porque eu caí nesse mundo meio por acaso, assim, eu nunca tive... Tem artista na minha família, não conhecia ninguém que tinha sido músico. No colégio, se tu entrasse na minha turma da aula, assim, eu era o guri mais tímido. Tu dissesse, escolhe um cara aqui que tu acha que não vai ter uma vida pública. Ele é mãozinho lá. E acabei virando músico e tal, sem saber muito onde eu estava me movimentando, e cometi essas coisas de tentar misturar algumas coisas mais sofisticadas com outras menos, assim. E acabei, se eu soubesse hoje o que eu sabia, se eu soubesse então o que eu sei agora, eu não sei se eu faria algumas coisas assim, mas são coisas que fizeram bem para minha carreira. Interessante você mencionar. Tem uma coisa que mudou, hein, Baixo? Uma coisa que mudou, assim como medicina. Só para completar, eu achei interessante, assim, com essa história de pandemia, é evidente que acho que todo mundo fez isso, começou a arrumar a sua casa, arrumar a gaveta e achou coisas. Eu achei um negócio, e olha que interessante, eu fui lá e achei isso aqui, ó, tá vendo? Achei esse negócio. Aí eu mostrei para o meu filho de 8 anos, e ele disse, não tem nem ideia. Aí a de 10 anos, assim, falou, não, o Henrico, que tem 8, não sei o que é isso aí, não. A de 10 também olhou assim, não. Aí o de 15, com toda a procedência, isso é um videocassete. Não. Videocassete. Sabe que é videocassete. Interessante. Ele vai me matar depois que eu contei isso, mas foi engraçado, foi. Mas o que acontece? Óbvio que a música mudou a maneira, a tecnologia mudou, a medicina mudou. Tu imagina que a gente fazia tomografia nos pacientes na época que eu ouvia música nisso aqui. Como é que isso aconteceu também? Tu enxergou essa tecnologia avançar no decorrer da carreira muito rápido ou foi uma coisa que não mudou muito? Cara, eu me lembro de uma vez eu estar mexendo nos meus LPs e a Clara tinha, acho que 6 anos, ela nunca tinha visto LPs na vida dela. E ela perguntou para mim, pai, o que é isso? Eu disse, não, são discos. Aí ela conhecia CDs, né? Eu falei, são discos. Ela disse, ai, que legal, agora os discos vão ser todos grandões, assim. Aí eu disse, não, já foram grandões. E eu, no meu ramo, cara, a gente sofreu isso que está todo mundo sofrendo agora, da digitalização. E antes de todo mundo, cara, foi o primeiro... Tanto é que pirataria é um termo que ficou conhecido através da música, né? Foi o primeiro meio que digitalizou e mudou completamente. Até às vezes eu falo com pessoas, o pessoal que trabalha com jornalismo, por exemplo, foi sofrer isso muito tempo depois, né? O fim do jornal impresso, o fim do livro. Eu me lembro quando eu lancei meus livros, tinha essa questão, né? Todo lugar que eu ia, não, os livros digitais. Eu disse, caramba, eu vivi essa guerra aí, essa enchente já me pegou há alguns anos, né? Mas por ser de Porto Alegre, tem uma coisa particular na minha história também. Aqui eram muito caros os estúdios, pelo menos para mim, assim. Então, quando ia gravar minhas demos, engenheiros, minhas demos, ensaiava muito, entrava no estúdio, assim, correndo para conseguir pagar um negócio aí. Então, eu nunca fiz do estúdio um instrumento musical, que é uma coisa lá fora, desde Sgt. Peppers, o estúdio é considerado um instrumento musical. E para mim sempre foi um lambe-lambe, eu vou bater a foto ali. Então, quando as coisas começaram, então, a minha música sempre teve um pouco separada o conteúdo do suporte. E o que mudou foi o suporte. Então, por exemplo, as minhas canções,
já ouviu em LP, CD, cassete, MD, streaming. Ano que vem talvez seja por telepatia. Isso mudou muito, mas é o suporte, porque o conteúdo não... E eu não estou falando isso me vangloriando, é reconhecer a própria limitação, entendeu, cara? Tem muitos artistas da minha geração que viveram essa transformação, queriam estar sempre up-to-date, e encontrava eles só falando de equipamento, não, porque agora vamos ter 1 bit, ou agora temos 4 bits, agora temos... Mas tem um negócio legal também, olha que interessante. Mas olha que bacana, também ela também globalizou. Olha que eu estou recebendo mensagem de todo lugar. Tem, por exemplo, a Valéria mandou: olha, boa noite, eu estou assistindo vocês da Polônia. E Humberto, juro por Deus, meus vizinhos poloneses te conhecem aqui em Cracóvia. Que bacana, né? Que legal. Não sei como é que tá o teu polonês, mas é bom tu pensar em... Mas assim, ó, Stephen, isso diz o menino tímido lá, o alemãozinho tímido. Isso, né? Já chegou com essa... né? Que bacana, cara. Eu tô aqui para pagar a karma. Tá bom, mas tá assim, só porque eu não posso deixar. O Gabriel Rodrigues, a gente tem um monte de gente, o Ramon, Jundice, Adriana Diniz, um monte de gente te cobrando lives aí, viu, Humberto? A Juliana Gomes também. O doutor Luiz Bruno, conhece o doutor Luiz Bruno, então, Barros? Ele quer uma live tua cantando Gardel, aí ficou mais complicado. Isso tem a ver, assim, ó, Humberto, isso tem a ver com o fato de eu ser uruguaio, e aquilo que tu tinha falado antes, que de repente, eu nunca gostei de tango, né? Mas de repente tu te vê, né, por estar longe do teu país, né, ouvindo músicas que de alguma forma te deixam mais perto ou fazem com que tu pertença de alguma forma a alguma coisa. Então a música é algo fácil, acessível, contínuo, que está do nosso lado a qualquer momento e que eventualmente te ajuda a resolver esse tipo de problemas, eventualmente, que tu tem, de saudades ou, eventualmente, de tu te sentir membro ou participar de alguma coisa. Então, eu acho que tem um aspecto muito importante, como tu estava falando antes. Isso aconteceu na minha carreira, assim, eu gravei em 91, Herdeiro da Bamba Pobre, uma música do Gaúcho da Fronteira, e eu estava morando no Rio, eu morei no Rio de 88 a 97, eu acho. E eu não acho que eu não teria gravado essa música se eu continuasse morando em Porto Alegre, porque um gaúcho em Porto Alegre é só mais um gaúcho, né? Um gaúcho no Rio, cara, por onde eu olhava, tinha um letreiro grande em cima de mim, gaúcho. Eu me lembro que eu tinha um porteiro no meu prédio, o cara que mais sacava de futebol que eu conheci na minha vida. Aí... Era gremista, não? Não, ele era... Aí eu passava para ele: ih, gaúcho, teu time perdeu ontem, né? Eu disse: perdeu. Aí passava outro dia: ih, gaúcho, teu time perdeu ontem. Eu disse: não, ontem meu time ganhou, quem perdeu ontem foi o Inter. Não, Grêmio, Inter, tudo gaúcho. Até que um dia eu passei por ele e ele falou assim: ih, gaúcho, teu time perdeu de novo. Eu disse: cara, não é possível, nem Grêmio nem Inter jogaram ontem. Não, Figueirense perdeu. Eu disse: não, mas Figueirense é Santa Catarina. Não, tudo gaúcho. E quando a gente está longe, a gente tem que... Porque quando a gente está no meio, assim, tu acaba sentindo as sutilezas, né? Não, isso aqui é um gaúcho do sul, isso é o gaúcho do norte, isso é o gaúcho do vale, isso é o gaúcho da serra. E quando tu tá longe, é o gaúcho. E isso acontece com várias coisas. Eu, assim, cara, não tem ninguém que seja menos roqueiro do que eu, assim. Eu sou um cara chato, careta e tal, mas, cara, eu já desisti de tentar dar essa sutileza. Não, cara, eu não sou bem o clichê do roqueiro, assim, mas eu sou o roqueiro, né? Tem essas coisas, esses clichês que colam em ti, às vezes é melhor que tentar tirar ele, assim, vai ficar sempre como quando tu tenta tirar um adesivo, sempre fica uma manchinha. É melhor tu aprender a se relacionar com ele e entender o que as pessoas estão querendo dizer quando te associam a algumas ideias, né? Eu acho que hoje em dia essa questão é mais importante até, assim, porque mais do que tentar bater de frente, é tentar achar um caminho de olha, cara, realmente eu tenho cabelo comprido, realmente eu toco baixo, mas isso aqui não sou eu, né? Mas tem que te aceitar na imagem também que tu desenvolve nesse processo, né? Tu tem que de alguma forma, né, reconhecer que tu é responsável, né, por aquilo que tu eventualmente cria, mesmo que talvez não seja a coisa idealizada que tu tem de ti mesmo, né?
Porque, claro, o Caetano dizia, de perto ninguém é normal. Porque, claro. Vive teu trabalho, tu vê toda a sutileza. Mas é super normal também que tenha pessoas que não queiram perder tanto tempo com a tua vida, né? Queiram é o tal do ícone para acessar um programa, né? Um ícone é uma coisa grosseira. Mas ali não pode ter um desenho realista como ícone, né? É uma porta de entrada, né? Se Deus quiser, as pessoas... Aqui, Humberto, tem uma pergunta aqui que tu não vai poder deixar de responder porque veio uma pessoa especial para ti, da Patrícia Proala. A Patrícia quer saber como é... a Paty quer saber como é que é quando tu encontra alguém que despretensiosamente está cantando uma música tua na rua ou em um ambiente, assim. Qual é que é a reação? Eu nem devia responder a Paty, porque ela é casada com o Gabriel Prola, que nunca me deixou ganhar dele no tênis, tá? Mas eu vou, como eu sou uma pessoa muito generosa, eu vou abrir essa exceção. A primeira vez que eu ouvi uma música minha no rádio, cara, eu estava comprando uma calça no shopping, tinha uma loja chamada Sendas, no shopping em Guatemi, e estava no provador com a calça, assim, começou a tocar, eu acho que era Toda Forma de Poder. Cara, me deu uma agonia, cara. Eu queria sair correndo dali. E eu tava com uma calça que não era minha, que era da loja, então demorou um tempo para eu tinha adorado a calça, vou ficar aqui para comprar. Porque é uma coisa da maior agonia, cara, tu tá ouvindo assim na academia acontece a mesma coisa, né? Tinha um tempo que eu entrava na academia e o cara, botava o meu DVD, na época dos DVDs. Até eu explicar para ele, cara, não põe meu DVD quando eu entro. Aí ele começou a achar que eu não gostava da minha própria música. Não. É que é muito diferente, assim, tu ouvir a tua música ao lado de outras pessoas. E isso acontece até na hora de mixar disco. Para quem não sabe, mixagem, tu grava os instrumentos todos separados, né? Voz, violão, baixo. Chega uma hora que tem que misturar tudo, botar cada um no seu volume. E é muito louco. Às vezes já aconteceu comigo, passou a noite inteira mixando, e entra a senhora que vai varrer o estúdio de manhã, entra no estúdio, assim, e ela tá ali, tu começa a ouvir de uma maneira diferente. Parece que tu tava ouvindo só como tu, e tu começa a ouvir como outras pessoas ouvirão, né? Aquilo muda a tua maneira. Então, a primeira vez que eu ouvi a minha música, eu quis sair correndo da loja. E não é uma experiência, assim, transcendental, assim, ouvir ou não. É diferente quando as pessoas te dizem, pô, essa tua música me ajudou nessa hora, essa música... Vou casar ouvindo tua música. A reação das pessoas é muito legal. É muito legal. Mas tá ouvindo ali num shopping, numa loja lotada, porque a impressão que tem assim, ó, quando faz uma música, eu acho, bom, quando tocar minha música, o mundo vai parar. Todo mundo vai parar para ouvir, tá na loja e ver que o mundo continua exatamente igual depois que tu fez a melhor música que tu fazer. É uma sensação de impotência, né? E tu tem de duas uma. Ou manda todo mundo parar, vamos ouvir a música, ou tá, com licença. Voltarei outra hora para pegar essa calça. Tem um monte de gente justiça, Brenda. Justiça seja feita aqui, ó, apesar do que tu tá dizendo, Adriana de João Pessoa, Juliana de Recife, né? O Paulo de Salvador, todo mundo, o Fábio, né? De Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, todo mundo perguntando quando é que tu volta, tá certo? Então, do ponto de vista prático, isso já primeiro, dando a repercussão de tudo isto, e segundo, né, que tudo isto que tu tá colocando certamente fala da capacidade, né? Obviamente tem talento, tem vontade de fazer, tem dedicação, tem suor, tem o que essa consequência tem em termos do que tu eventualmente produz, né? E o impacto que isso pode ter nas pessoas, né? E eu acho que isso te deve dar uma certa responsabilidade como músico, como artista, como escritor, né? Como é que tu lida com isso? Porque, obviamente, muita gente pensa, bom, ele é um cara que tem talento, ele faz isso muito facilmente, é muito mais fácil para ele do que para mim, né? Tá certo? E como é que tu lida com essa responsabilidade? Porque, obviamente, as pessoas, depois de tu ter a repercussão que tu tem, né? Eventualmente te enxergam, né? De uma maneira diferente, né? Isso aí é um peso para ti ou algo que tu leva com tranquilidade? Mais um peso é um perigo, mais do que um peso é um perigo de tu ficar muito autoconsciente do que tu faz, né? Mas eu meio que tinha uma vacina no meu trabalho desde o início, o próprio nome da banda, né? Engenheiros do Havaí. Eu estudava arquitetura, até hoje não sei nadar, nunca peguei onda. Era um nome com autoironia, né? E eu acho que essa autoironia meio que dá a medida
tem gente que sempre vai se exceder mesmo, mas eu acho que já dá uma chave de leitura. Ó, o cara que escolheu esse nome da banda, em várias canções, uma canção, um disco chamado Ouço Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém. A própria Terra de Gigantes, cara. Eu era um jovem quando eu falei que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes, entendeu? Então sempre teve essa pitada de autoironia, que eu sempre tive medo desse poder, assim, porque as pessoas tendem a achar que quem joga bola entende de medicina, que quem sabe tocar baixo entende de sociologia, e sempre achei perigoso, assim. Mas tu não pode também, se tu começar a pensar nos riscos que falar acarreta, tu fica sem escrever, né? Então é uma negociação esse negócio. Eu acho que o que melhor se pode fazer é isso, meio que não se achar, para ser bem simples, não ficar se achando, né? Eu não tenho a menor... eu não tenho a menor vontade de fazer a cabeça de ninguém sobre nenhum assunto, assim, é uma coisa, eu sou assim desde sempre, cara. Eu de novo, para falar, geralmente entre os lugares onde tem som rolando, todo mundo, bom, lá vem um músico, vamos perguntar o que ele quer ouvir. Cara, ouçam o que vocês quiserem, eu não tenho essa necessidade de faça sucesso, influencie pessoas, entendeu, cara? Eu não quero influenciar ninguém, as coisas que eu acho. Sabe que essa pandemia, ela trouxe uma coisa, Humberto, interessante mencionar pelo seguinte, ela trouxe para os médicos também uma certa dose assim de, peraí, vamos aprender. O que a gente está pegando informações de ontem para digerir hoje e responder amanhã. Então, olha que interessante, chegou uma paciente me ligou hoje à tarde. Doutor, é o seguinte, eu tive Covid. Puxa vida, fiquei bem, foi em casa, eu lhe liguei só para dizer que eu estou bem. Só que eu estou com dificuldade de memória. Quanto tempo o senhor acha que dura isso? Eu não tenho nem ideia quanto tempo vai durar isso, porque ninguém tem. A doença existe há 6 meses. A gente aprendeu a dizer não sei com mais tranquilidade. As pessoas têm a sensação de que a gente sempre tem que ter a resposta pronta. Exato. Esse não sei, eu acho que sempre teve na minha música. Se não explicitamente em todas as letras, mas na postura e tal. E isso é uma coisa, esse não sei é uma grande sabedoria. Ela fala bem. Não, isso é fundamental. Isso é absolutamente fundamental, principalmente neste cenário. E tem algumas perguntas aqui, como é que vai ficar... A Camila Kosajenko, da Zero Hora, está perguntando, e essa talvez seja uma pergunta para ti, Stephen, né? Como é que vai ficar a oncologia depois da pandemia? Né? É uma coisa um pouquinho fora da questão da música, né? Mas o que tu diz para a Camila em relação a isso? Olha, deixa eu deixar alguns comentários. Por exemplo, o Humberto começou falando que quando ele faz exercício, eu já gostei de ouvir a tua frase dizendo eu faço exercício. As pessoas, às vezes, elas acham que elas podem se conceder não fazer exercício, comer demais, quer dizer, vamos lá, né? O mundo vai continuar depois, eu tenho que proteger minha saúde. Agora sim, a gente tem compartilhado uma preocupação muito grande. Uma série de pessoas não está fazendo aquilo que deveria fazer para a saúde, como fazer, por exemplo, o Papa Nicolau para câncer de útero, não está fazendo a mamografia, com medo disso aí, é legítimo isso. Só que se paga um preço por isso. Talvez as pessoas cheguem com doenças mais avançadas. Isso é uma mensagem que a gente tem que repetir muito, porque eu já tive pacientes que disseram, doutor, eu não estou conseguindo fazer transfusão porque não tem doador. O pessoal está com medo de doar sangue. Então, cabe sair, apesar de sair um pouquinho, mas ela tem que ser chamada, e a Camila ela é oportuna em chamar a atenção desse ponto. Nós vamos ter tudo meio diferente, nós não vamos ter um mundo pós-Covid, nós vamos ter um mundo com Covid depois, onde muito provavelmente tu não vai conseguir ver o sorriso de quem está ouvindo a tua música, porque o cara vai estar de máscara, até ter vacina, e olha, sabe-se lá o que vai acontecer. Nós temos que nos acostumar com um mundo diferente. Mas é importante, Stephen, nesse sentido, né, e para abordar essa pergunta da Camila, é que, eventualmente, o que a gente está fazendo, né, e é fundamental reconhecer isso, vai ter consequências. Né? Quem não procura para fazer um diagnóstico agora, eventualmente vai definitivamente ter o preço. Lamentavelmente, neste momento, a gente não consegue, além de dizer para as pessoas procurarem auxílio, né, eventualmente dizer o que vai acontecer depois. Né? Mas certamente é algo que é uma pergunta importante que vai ter que ser acompanhada. Né? Então vai ter mais casos, os casos vão ser mais graves, tudo isso aí é muito provável e já tem alguns números nesse sentido, mas ainda é muito preliminar para a gente assustar ninguém. O crítico neste momento é que as pessoas procurem, né, o atendimento. Né? E usado nesse sentido, né, algum de vocês dois sabe como é que se usa música como tratamento?
né? Tem alguma base ou alguma coisa que eventualmente poderia se comunicar? Natasha Gomes está perguntando isso especificamente. Tu tem alguma informação disso, Huberto? Não, eu li muito a respeito das coisas, de como funciona a percepção musical no cérebro. Isso é uma coisa que me interessa muito, mas eu nunca me dediquei à coisa da musicoterapia, por exemplo, né? Porque como eu falei antes, assim, meu approach à música é quase o oposto disso, né? Não é buscar uma música que seja unidimensional, né? Eu busco uma música que seja multidimensional, né? Agora, não tenho a menor dúvida de que deve haver trabalhos fascinantes, assim, que usem a música dessa maneira mais direta, né? E unidimensional, para tratar casos específicos Mas isso seria como fazer... É uma analogia ruim, como todas, mas eu acho que a diferença entre fazer um documentário e um vídeo ficcional, né? Eu sou mais na questão da música, eu sou mais um ficcionista do que um documentarista, né? Mas realmente procurando porque eu sei que a música ajuda, só não sei como ajuda tão pragmaticamente assim, né? Sim, não é contraintuitivo imaginar Natasha, que ela tem papel. Só para imaginar assim, não é contraintuitivo imaginar que faça muito bem. A gente chega às vezes cansado em casa. O meu mais velho, o Luca, ele toca piano. Para mim, ouvir ele tocar é um bálsamo. Tu tira o estresse, descansa. Evidente que de uma forma ou de outra tem uma repercussão biológica isso. A pessoa descansa, diminui tensão, níveis de adrenalina, etc. Tudo. O fato é que a gente tem muita dificuldade de medir exatamente qual é que é a repercussão biológica exata. Porque nós vamos ficar com tem o resposta lance... nesse sentido. Eu acho que o lance das frequências, dos ritmos, já foi muito estudado. Esse tipo de progressão harmônica te leva a esse estado de espírito. Mas a vida é um pouco mais complexa. Por exemplo, agora com esse fenômeno do streaming, né, criou-se essa entidade que quase está dominando a música, que é a tal do playlist, né? E eu, por exemplo, as playlists, às vezes eu estou de noite, vou botar uma playlist para dormir. Cara, elas me deixam muito ligado. Não sei se é porque eu tenho ouvido de música, eu fico procurando algum significado naquilo, para ver como é a riqueza da música isso. A gente sabe como funciona, sabe que funciona, mas ela é mais fugidia, né? Como eu falei no início, às vezes uma música melancólica não aumenta a tua melancolia, te faz companhia. E uma música super animada pode te deprimir. Então ela tem, para mim, graças a Deus, ela é um pouco mais rebelde, assim, de se domar. Mas certamente tem gente que deve fazer trabalhos mais específicos, assim, a respeito disso, usando as frequências determinadas e tipo de progressão que deve funcionar. Mas eu ignoro. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui relacionada com essa questão do streaming, o Spotify, essas outras coisas. Como é que isso está mudando, né, a parte comercial da música nesse sentido? O que que tu pode nos dizer em relação... Porque isso, aparentemente, essa disponibilidade instantânea de absolutamente quase tudo, né, está criando uma nova maneira de consumir música e de consumir uma série de outras coisas também, né? Como é que tu vê isso no futuro? Porque certamente não é... Eu imaginava, né, por exemplo, há muitos anos atrás, né, quando não tinha nenhum desses meios, as pessoas iam ao teatro para ver e ouvir uma ópera ou uma sinfonia. E era aquele momento, porque aquilo não se tocava de novo, por meses e meses, né? Então, assim, saímos daquele consumo, né, praticamente num momento determinado, né, e esporádico, né, para uma disponibilidade absolutamente completa, né? Como é que tu acha que isso vai evoluir? Que tipo de impacto tem na produção musical, ou na tua produção especificamente? Pô, dizem que Bach andou 2 dias a pé para ver um cara tocar órgão, né? Imagina com que atenção ele não ouviu. Eu gosto muito de ouvir órgão de igreja, esse tipo de música, assim, quando eu viajo, para desespero da minha filha, ela tem que me levar em todos os concertos de órgão, assim. Eu fico naquelas igrejas antigas, olhando, cara, imagina o que era a experiência disso, assim, em 1000 e poucos, entendeu? 1500, eu sei. Imagina a atenção das pessoas. Isso aqui era era mais do que o cinema faz na gente hoje em dia, entendeu? Então esse span de atenção diminuiu muito. Tem até as pessoas que falam sobre, agora com a coisa do stream, nos primeiros 15 segundos a música tem que mostrar que veio, não pode mais ter introdução. Pô,
tudo bem, pode ser que seja o caminho, mas eu não vou fazer assim, quer dizer, porque ainda tem, eu acho que a beleza dos tempos que a gente vive é essa heterogeneidade. Pode ter quem trabalhe com a música da forma linear, por exemplo, nos anos 60, a música tinha uma introdução, refrão, solo, refrão, fade, né? Isso é no tempo que as pessoas ouviam a música de uma forma linear. A gente vive num mundo fragmentado, as pessoas ouvem frações de informação. E a música aprendeu isso, então a música é uma música pode começar ouvindo do fim, a música eletrônica é meio isso, ela não tem início nem fim, é um mantra que tu secciona. É bom, é ruim? Não sei se é bom ou se é ruim, é a resposta ao tempo que ela vive, né? Esse é o ponto de vista artístico, quer dizer, se tu for ler o próprio Spotify fornece aos artistas manuais sobre como tirar daquilo o melhor. Eu tenho certeza que quem seguir aquele manual não vai conseguir nada de bom, porque as coisas que já estão decodificadas não vão funcionar, porque a arte tem essa diferença da medicina, né? Ela está sempre fugindo, quer dizer, quando tu consegue pegar o passarinho, eles tem outro voando, assim, porque a música popular, ela anda em duas pernas, assim, a coisa tem que ter algo de novo, é claro, mas tem que ter algo de muito velho e antigo. Básico. Isso, sim, básico. É diferente da música erudita, que pode romper com o passado. A música popular precisa dizer de onde veio, onde vai, né? Então, não tem muito... Ler os manuais não vai ajudar ninguém, porque está todo mundo lendo os manuais. E do ponto de vista de negócio, esse caos, né? Acabou a indústria fonográfica, é outro mundo, esquece. E resta o lance do show, né? Onde a gente vive na parada de show, assim, a remuneração por cima. Estão perguntando aqui, ó. Estão te perguntando, tanto o Bruno, o Ramon e o Fabrício Mazzoca ainda perguntaram, vai ter show em drive-in? Tu acha que funciona isso? Como é que é? Cara, eu fui convidado já, assim, e não quis fazer agora. Mas é muito diferente a situação que a gente está vivendo em Porto Alegre. Por exemplo, mais da metade da minha equipe é do Rio, né? E eu falando com eles, eles estão num momento diferente agora. Estavam um tempo atrás bem mais receosos, né? E agora a coisa está ficando mais difícil aqui. E é muito louco, porque ontem eu já recebi umas propostas de agenda, assim. E eu disse, cara, eu acho que a gente está em vibrações diferentes, né? Porque agora a gente está mais... página. Então, e pode ser que eu faça, eu não tenho nada contra, assim, eu não acho que seja... tô olhando a vibrar. Eu acho que é um show igual. Agora, depende muito de como a cidade está vivendo aquilo no momento, né? Às vezes transcende até as recomendações burocráticas, assim, mas sanitárias também, né? É um momento, cara. Mas assim, o formato em si, eu acho não tenho nada contra. Eu faz muito tempo que eu não quero mandar na maneira como as pessoas fluem a minha música. Quer ver no drive-in? Tá lindo, cara, tá lindo. Quem sou eu para dizer? Mas, como eu falei, essas coisas do momento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Olhando para ti falar, né, de ti, da tua música, da tua carreira, né, do sucesso, parece que tu me dá a impressão de simplificar tudo, né, de tentar não te achar, como tu falaste no início, tá certo? Mas a repercussão, obviamente, de tudo que tu tem feito, né, eventualmente é clara por toda a repercussão que a gente está tendo nisso. Então, a pergunta que vem aqui do Bruno tem um aspecto muito particular aqui. E ele diz assim, conta para nós de onde sai tanta inspiração para tanta música inteligente, que infelizmente faz falta nos nossos dias. E o que eu acho que o Bruno está dizendo é que talvez o conteúdo, né, tu chegou a citar Sartre, né, numa das tuas músicas, né? Tu botou filosofia nesse sentido, né? E eventualmente eu acho que nós somos de uma geração que se identificou muito com isto, né? Quer dizer, a música tinha um significado, a gente, né, ia um pouquinho mais além do som, né? Então, como é que tu vê isso? Porque eu concordo com o que o Bruno está dizendo, de que talvez os conteúdos hoje não sejam, né? Talvez a gente não quero entrar naquilo de que o que era mais antigo era melhor, mas eu acho que está fazendo falta algo que identifique, né, o conteúdo, né, com aquele som, para que a pessoa eventualmente realmente tenha uma experiência plena com isso. Como é que tu vê E a Brenda Almeida também, ela está nos cobrando aqui, e é justo, ela está, e a falta do público nisso também, ela não interfere um pouco na hora de te inspirar
na hora de construir solução? Cara, eu acho assim, ó, talvez soe arrogante, mas eu acho que é um sinal de respeito ao público não pensar nele. Eu não quero que Roger Waters pense em mim quando faz uma música, não quero que Gil, Caetano, Dylan pense em mim. Eu acho que é um sinal de respeito ao público tu não pensar nele. Como eu acho que os políticos deviam ser assim também, né? Velho, aposta no que tu acredita e corre o risco de o teatro estar vazio ou da urna não ter nenhum voto, né? Mais do que tu ficar procurando, tentando agradar. Mas, de novo, talvez isso soe arrogante. Então o cara não pensa no público. Não, é mais do que pensar no público. Eu acho que o público quer que tu corra esse risco de não ser entendido, né? Então eu tento manter uma certa distância dessa coisa de reação. Pô, essa fez sucesso, faz mais uma dessa. Isso não é arte, né, cara? E agora eu me perdi completamente. A pergunta tinha um início bem deixa assim, ó, colocando, né, em linha com a última pergunta, que falava da ideia de que o conteúdo das músicas hoje talvez seja muito diferente. Mas assim, ó, nessa linha, o que te inspira hoje? Tá. Né? O que te inspira mais para continuar? Tá. Só uma frasezinha sobre o lance do conteúdo. Assim, eu acho que cada geração responde ao mundo que está recebendo, né? E vocês também, no ramo de vocês, deve ter acontecido muito isso da especialização. A música também está se especializando, cara. Está ficando uma coisa muito pragmática. Eu faço música para dançar, eu faço música para... E eu tive sorte de viver numa encruzilhada do tempo, onde tinha várias coisas que uma música podia fazer, né? E era um pouco para dançar, um pouco para pensar, um pouco para namorar. E minhas canções são isso. Toda forma de poder. A música, quando eu cometi o sacrilégio de colocar Fidel e Pinochet na mesma frase, na primeira música do primeiro disco, assim. É uma música política ou uma música romântica? Eu não sei, cara. O refrão dela, se tudo passa, talvez você passe por aqui. E não sei se seria possível fazer uma música assim hoje em dia, que não seja... Tudo está muito unidimensional, né? E tenho a impressão que na medicina talvez seja assim também, né? Eu sou especialista em dedo mínimo da mão esquerda e tal. E é uma coisa que não é uma escolha de ninguém. O mundo caminha para assim, porque todo mundo é pragmático. Ninguém quer perder muito tempo com uma canção, entendeu? E sob inspiração, é essa ilusão de que quando tu acabar a composição, o mundo vai estar melhor, entendeu, cara? É uma ilusão, e é uma ilusão na qual a gente acredita. E eu estou falando com uma ilusão e eu acredito. É a esperança de que, cara, eu acho que está falando dessa música do mundo. Vale. Stephen, está na hora de fazer aquele pedido. 3 minutinhos, podia tocar uma para nós, então. Vou tocar, então. Vamos fazer aquele pedido. É isso aí. Até de Nordeste para Polônia, tá certo? Pô, que legal. O mundo inteiro tá ouvindo, vamos nessa. Essa é a melhor hora do dia, na minha opinião. Me disseram que a Maria Bethânia não gosta muito da DC, eu acho muito estranho, mas então eu espero que as pessoas tenham passado um bom fim de tarde, início de noite com a gente aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu, cara. Todas as cores do arco-íris, o chumbo do céu também. Todas as crenças e mesmo a descrença, a fé dos que não têm. Tudo que vem de lá, tudo que sai daqui faz parte do jogo, não é só um jogo, não tem hora pra acabar. Todos os dias, um de cada vez. Todos os dias, um de cada vez. A cada dia a sua agonia, seus prazeres também. O dólar em alta, a bolsa em baixa, o contrário disso também. Quando a zorra quebra a gangorra, não se salva ninguém. É hora de dar um tempo no ressentimento. É hora de dar um zoom nos pontos em comum. Todos os dias, um de cada vez. Todos os dias, um de cada vez. A cada dia, a sua agonia,
seus prazeres também. Maravilha! Espetáculo! Show Maravilha! de bola. Né? Valeu. Eu queria agradecer de coração, Humberto. Acho que o tempo passou sem que a gente se desse conta. Agradecer a presença do Humberto, a sua disponibilidade, né? E eventualmente a todos os que nos ouviram e acompanharam e participaram, né? E eu quero que eventualmente todos estejam bem, a salvo, né? E eventualmente convidar todos para a próxima live, que será o mês que vem, né? Com um convidado surpresa, tá bom? Muito obrigado, muito boa noite a todos. Show. Valeu. Obrigado, Valeu. Humberto. Valeu, Barros. Todos nós aí. Obrigado Valeu, por todo Humberto. mundo que pôde acompanhar. Até a próxima. Valeu. Falou.